Bem-vindos ao Super Enem. Vamos continuar com o módulo 5. Hoje o assunto, período imperial brasileiro, mais especificamente a fase do período regencial. Eu sou o professor Zilfran e nós vamos continuar com o módulo de História do Brasil. O período regencial foi essa fase, que nós colocamos de transição entre o primeiro e o segundo reinado. Foi um período em que, por conta da renúncia do trono de Dom Pedro I, o Brasil teve que ser governado por uma regência, já que Dom Pedro II, quando da renúncia em 1831, ou seja, o herdeiro do trono, o príncipe Dom Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos e, consequentemente, por essa pouca idade, ele estaria impossibilitado de assumir o trono. A Constituição de 1824 previa que, no caso de uma vacância do trono brasileiro, deveria ser montada uma regência trina permanente. E essa regência seria trina porque seria composta por 3 membros e permanente, não no sentido ad eterno, mas no sentido de enquanto durasse aquele período de vacância do trono brasileiro. Por exemplo, se Dom Pedro I, quando renunciou, Dom Pedro II tinha 5 anos, então essa regência ela deveria ter um prazo de 13 anos. E foi isso que aconteceu? A resposta é não. Inicialmente montou-se uma regência trina provisória, depois montou-se uma regência trina permanente, que acabou não se constituindo de forma permanente, ou seja, até que Dom Pedro II pudesse assumir o trono. Vieram 2 regências unas, que a gente vai falar daqui a pouco, ou seja, na prática, não se cumpriu efetivamente o que previa a Constituição, foi um período de alterações institucionais e, principalmente, foi um período marcado por grande instabilidade. E essa instabilidade está representada exatamente porque houveram revoltas, houveram insatisfações, o país esteve à beira, literalmente, de uma crise que poderia levar até a sua fragmentação territorial a partir de rebeliões, inclusive separatistas, ou seja, foi um período extremamente instável do ponto de vista político para o Brasil, tá? Lembrando também que esse período regencial, ele também tem uma caracterização, uma espécie de subdivisão. Alguns historiadores perceberam que nos primeiros anos dessa regência, especificamente os anos que englobam a regência trina provisória, a regência trina permanente e a primeira regência una, houveram alguns avanços, houveram algumas medidas de caráter liberal que ficaram conhecidas por esse termo, é o avanço liberal. Já no finalzinho do período regencial, na regência una de Araújo Lima, a gente vê já por quê, houveram, na verdade, uma série de medidas de retrocesso, tá? Que acabaram sendo conhecidas como retrocesso ou regresso conservador. Mas antes de falar especificamente dessas regências, vamos fazer uma observação a nível de estruturação política. Nesse período, o Brasil tinha uma espécie de base política subdividida em 3 grandes grupos. Tá? O primeiro grupo que a gente vai destacar são chamados de restauradores ou caramurus, fundamentalmente portugueses ou pessoas muito próximas a Dom Pedro I, que, como o próprio nome já diz, tinham por objetivo restaurar Dom Pedro I no trono. A ideia desses grupos, que eram, claro, monarquistas, eram, claro, extremamente conservadores e até tinham, sim, tendências a apoiar um absolutismo, um centralismo político, eles viam na volta de Dom Pedro I a solução, algo necessário para o Brasil. Então, eles pregavam essa restauração de Dom Pedro I. Perceba que essa corrente de restauradores, ela era monarquista, ela não queria apressar a ascensão de Dom Pedro II, ela queria que o trono fosse devolvido ao Dom Pedro I, ok? Obviamente, porque eles também tinham privilégios, obviamente, porque eles também participavam da composição do poder político no período. Existiam também os chamados liberais moderados ou chimangos, que eram grupos, principalmente proprietários rurais do Sudeste, grandes latifundiários, que também defendiam a monarquia, também defendiam a escravidão, tá? Só que esses grupos, eles criticavam aquele autoritarismo excessivo, aquele centralismo excessivo representado por Dom Pedro. Eles defendiam a monarquia, porém eles defendiam que essa monarquia tivesse uma continuidade, não a partir do retorno de Dom Pedro, mas sim a partir
da regência, né, desse período de transição que pudesse preparar o Brasil para receber o novo imperador, que seria Pedro II, o imperador brasileiro, né? E é importante destacar que essa era a principal força política do período na época, tá bom? Os liberais exaltados, também chamados de farroupilhas ou jurujubas, né? Lembrando que esse grupo também era composto por elementos das elites, tá certo? Principalmente proprietários de terra, porém de outras regiões mais afastadas do Sudeste. Proprietários de terra que não tinham, de uma maneira geral, seus interesses contemplados, não é? Principalmente pelas forças que dominavam o Partido dos Liberais Moderados. Mas nesse grupo também existiam entre esses opositores, daquelas tendências mais centralizadoras, elementos urbanos, comerciantes, também classes médias urbanas, profissionais liberais e até mesmo alguns setores militares, tá? Esse grupo ele era considerado mais radical, por quê? Porque alguns deles defendiam já o fim do regime monárquico e a proclamação de uma república. Quando eu falo alguns deles, eu quero deixar isso claro, que não havia também essa homogeneidade no sentido da proclamação da república. Agora, o que eles tinham de comum? Eles tinham de muito comum a defesa de uma maior autonomia provincial, de uma maior descentralização política. E, é claro, enfatizavam, né, defendiam de uma maneira geral uma ampliação das medidas de caráter popular e principalmente da participação política de setores mais populares, inclusive sob inspiração dos princípios revolucionários franceses. Nesse quadro, a gente aproveita e já começa a mostrar para vocês a evolução partidária do Brasil no período imperial. Perceba que o partido ou o grupo restaurador que queria a volta do Dom Pedro, ele só vai existir até 1834. Por quê? Ele volta para Portugal após abdicar do trono brasileiro, entra em conflito com seu irmão Dom Miguel, assume o trono português com o título de Dom Pedro IV, mas acaba morrendo, acaba falecendo em 1834. E aí, obviamente, perde o sentido aquele grupo restaurador defender a restauração de Dom Pedro, já que ele havia morrido. Então, esse grupo de restauradores, ele acaba se juntando com uma parte significativa dos liberais moderados e cria uma tendência, que é uma tendência que chamava-se regressista, né, e que vai dar origem ao Partido Conservador, que vai ter muito poder, né, no segundo reinado. Já a outra parte, a outra parcela dos liberais moderados, acaba se juntando com os liberais exaltados e acabam formando um grupo mais, eu diria, de caráter mais liberal do ponto de vista da descentralização política e até mesmo da defesa de uma monarquia descentralizada e um regime republicano. Então, esse grupo regressista, ele acaba dando origem ao Partido Liberal, que vai ter uma disputa muito grande de poder com o Partido Conservador no segundo reinado, e observe que desse Partido Liberal vai surgir, né, um Partido Republicano que vai ter uma atuação muito forte no segundo reinado, principalmente nos anos finais do segundo reinado, ok? Então, aí nesse mapazinho você pode acompanhar essa evolução político-partidária do período imperial. Mas voltando para a regência, a gente quer lembrar para vocês as principais características de cada um desses momentos, tá bom? Eu queria lembrar para vocês que a Constituição de 1824 previa, com a vacância do trono, uma regência trina permanente. Porém, quando Dom Pedro renunciou, deputados e senadores estavam de férias, então o legislativo não estava reunido no Rio de Janeiro. Consequentemente, era impossível que fosse montada aquela regência trina permanente prevista pela Constituição. E é também importante frisar que havia dificuldade de comunicação. Naquela época não tinha telefone, não tinha internet. Literalmente as notícias chegavam a pé, a cavalo ou de barco. Então você deve imaginar que para as províncias mais distantes, principalmente lá no extremo norte e lá no extremo sul, a notícia da renúncia de Dom Pedro, da necessidade de formar uma regência, né, a convocação de deputados e senadores, até que chegassem eles, até que eles voltassem para o Rio de Janeiro. Então, ficaria um período muito grande do Brasil sem governo. Então, para evitar que isso acontecesse, para não deixar o Brasil sem governo, foi formado, pelos deputados que se encontravam na região do Rio de Janeiro, uma regência trina provisória, composta aí, como a gente viu, pelos regentes, né? Brigadeiro Francisco Lima e Silva, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e José Carneiro de Campos. Essa regência trina provisória tomou algumas medidas que merecem destaque. Para começo de conversa, a suspensão do poder moderador. Lembra que a Constituição de 1824 instituiu esse poder, mas era um poder exclusivo do imperador.
Então, se o imperador, né, se não existir imperador, então esse poder, né, não deveria existir, pelo menos momentaneamente. Então, essa é uma medida efetiva da regência trina. Também foi proibida a criação de novos impostos, bem como foi proibida a dissolução do poder legislativo, tá? E, obviamente, foi convocada, ou foram convocados deputados e senadores para a formação de uma regência trina permanente, tá bom? A regência trina permanente foi formada a partir de julho de 1831. Não esqueça, ela deveria permanecer até Dom Pedro II, né, completar a maioridade ou atingir a maioridade. Só que, como a gente sabe, o período regencial vai ser um período muito instável. Até essa regência, que deveria ter pelo menos 13 anos de duração, ela acabou tendo menos de 4 anos de duração. Mas por quê? Vamos analisar. Primeiro, vamos lembrar que os regentes eleitos, né, Brigadeiro Francisco Lima e Silva continua, João Braulio Muniz, um representante das províncias do Norte, e José da Costa Carvalho, que representava as províncias do Sul. Algumas medidas importantes. A primeira foi a proibição do tráfico negreiro em 1831. E esse decreto, ele recebeu essa alcunha, né, que foi um decreto para inglês ver. Por que isso? Preciso lembrar para vocês que, para reconhecer a independência do Brasil, a Inglaterra fez uma exigência, que foi o compromisso do governo brasileiro de extinguir o tráfico negreiro, né? Além, é claro, da manutenção daquelas tarifas preferenciais instituídas pelos tratados de 1810. Então, fim do prazo para o Brasil extinguir o tráfico negreiro, o que aconteceu? A Inglaterra começou a pressionar por essa extinção do tráfico negreiro. E aí, os regentes resolveram decretar formalmente a extinção do tráfico negreiro no Brasil. Esta lei antitráfico de 1831, ela foi criada, mas na prática ela não foi colocada, né? Ela acabou não sendo colocada em prática. Por isso usa-se o termo lei para inglês ver. Para cumprir o acordo, o Brasil fez de conta que aboliu o tráfico negreiro, mas na prática as autoridades não tomaram medidas significativas para isso, tanto é que o tráfico negreiro vai continuar muito intenso nessa primeira metade do século XIX, tá certo? Também merece destaque a criação da Guarda Nacional pelo então ministro da Justiça da Regência Trina Permanente, o padre Diogo Antônio Feijó. E essa Guarda Nacional, ela foi criada com o intuito de garantir a segurança e principalmente garantir a estabilidade diante das constantes agitações pelas quais diversas regiões do Brasil passavam. Só que tem um detalhe. O Brasil, na prática, não tinha dinheiro, não tinha recursos suficientes para poder arcar com esses gastos de segurança. Então veio a ideia de criação de uma Guarda Nacional que, na prática, transferia para particulares esse poder de polícia, esse poder de defesa, principalmente da grande propriedade. Então, como é que funcionava? Geralmente, grandes proprietários de terra podiam comprar a patente de coronel e, a partir dessa compra da patente de coronel, eles tinham autorização para montar a sua guarda. Comprar farda, armamentos, alimentação. Mas, ora, você já começa a se tocar que essas autoridades, esses coronéis, obviamente vão contratar jagunços ou guardas da sua confiança. E, claro, que vão atuar para defender os interesses desse coronel, ou seja, desse grande proprietário rural. Inclusive, na prática, isso vai enfraquecer as Forças Armadas. Então, é um período de enfraquecimento dessas Forças Armadas e fortalecimento desses poderes locais que já eram muito grandes dos grandes proprietários, tá certo? Também foi criado nesse período o Código de Processo Criminal, né? E nesse Código de Processo Criminal vai ser criada uma novidade, que é a criação dos chamados juízes de paz, que eram juízes que iriam atuar nos municípios, tá bom? E esses juízes, eles eram escolhidos entre os grandes proprietários de terra. Então, quer dizer, mais uma vez você percebe claramente o interesse das elites sendo garantido, preservado pela legislação. Em 1834, em virtude das grandes agitações políticas, foi instituída uma reforma constitucional. Essa reforma constitucional recebeu o nome de Ato Adicional de 1834. E ela tomou uma série de medidas. Mas para falar dessas medidas, eu tenho que abrir um parênteses. O Brasil começava a enfrentar muitas revoltas. E essas revoltas, elas se davam principalmente porque muitas vezes as elites locais e até segmentos populares locais começavam a questionar o poder central e começavam a requerer maior autonomia. Então, a ideia desse ato adicional era procurar
ampliar um pouco as autonomias provinciais, dando mais poder às elites locais, de forma a tentar amenizar a situação e evitar até um separatismo. Então, a ideia fundamental era essa conciliação, principalmente dos grupos chamados de liberais exaltados, que a gente já comentou com vocês, que eram os principais agitadores, especialmente nas províncias. Tá? E a grande medida, o grande avanço foi a criação das Assembleias Legislativas Provinciais, que garantiria uma certa, claro que limitada, mas já garantiria uma certa autonomia às províncias. Além disso, a criação de um município neutro, o Rio de Janeiro, e eu chamo a atenção para esse detalhe, a substituição de uma regência trina e permanente por uma regência una e provisória, ou seja, ao invés dos regentes ficarem no poder de forma permanente até que Dom Pedro II pudesse assumir o trono, muda-se para uma regência una, ou seja, um só regente, e que esse regente pudesse ser eleito e pudesse ser substituído a cada 4 anos, até que chegasse a maioridade de Dom Pedro II. Exatamente para procurar garantir, através dessa alternância de poder, uma amenização das crises e conflitos, tá certo? E é claro, foi suspenso o poder moderador em definitivo até que Dom Pedro II pudesse assumir o trono, ou seja, até o fim do período regencial. O primeiro regente foi o padre Diogo Antônio Feijó. O mandato deveria ser de 4 anos, mas vai ser também um mandato muito curto, até porque vai ser um período de grandes agitações, inclusive principais revoltas começam a ocorrer nesse período aí, destaque aí para a Sabinada, a Cabanagem e a própria Revolução Farroupilha. Então, diante dessa instabilidade, Feijó acaba renunciando. E aí, quando Feijó renuncia, tem início a regência una de Araújo Lima. O que percebeu-se? A regência de Araújo Lima representou, inclusive, uma volta daquele grupo mais conservador, chamados regressistas, que estavam observando, e na visão deles, aquele ato adicional acabou aumentando a instabilidade política, aumentando as agitações. Então, eles defendiam a ideia de uma espécie de regresso conservador, ou seja, de um regresso à centralização, de limitar aqueles avanços estabelecidos pelo ato adicional de 1834, exatamente no sentido de restaurar a ordem interna e principalmente fortalecer o processo de centralização. Então, nesse sentido, foi criada a Lei Interpretativa do Ato Adicional, em 1840. E na prática, essa lei interpretativa do ato adicional, ela limitava a autonomia das províncias instituída pelo ato adicional. A ideia era ampliar os poderes do regente, fortalecer o poder central, até como uma forma de fazer com que esse regente mais forte, um poder central mais consistente, tivesse a capacidade de combater de forma mais efetiva as revoltas que ameaçavam a unidade territorial do Brasil. Tá bom? Lembrando também que nesse período foram criados alguns importantes instrumentos, como, por exemplo, o Colégio Pedro II, o Arquivo Público Nacional, também o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, são obras desse período da regência de Pedro Araújo Lima. A questão é que, na prática, começou-se a perceber que a manutenção do regime regencial e mesmo a alternância liberais e conservadores no poder não seria suficiente para garantir a estabilidade interna. E ainda tem um detalhe, afastados do poder político, os grupos liberais, os grupos progressistas, começaram a tramar pela antecipação da maioridade de Dom Pedro II, a partir da ideia de que só a figura do imperador seria capaz de impor o respeito, capaz de impor aquela situação de incontestabilidade que seria responsável pela restauração da ordem monárquica. Então, nesse sentido, criou-se o Clube da Maioridade com a ideia de antecipar a maioridade de Dom Pedro II. A partir dessa antecipação, Dom Pedro II poderia assumir o trono e aí sim garantir a estabilidade interna. E quando a gente fala de antecipação da maioridade, é importante destacar o seguinte, não é que acelerou o tempo para Dom Pedro II ficar mais velho, não. A chamada antecipação da maioridade consistia na declaração pela Assembleia de Dom Pedro II maior de idade, naquele momento com 14 anos, ou seja, ele ainda ia fazer 15 anos, né? Tanto é que ele vai ser coroado no dia 2 de dezembro de 1840, quando ele completa 15 anos. Então, efetiva-se a partir daí o chamado golpe da maioridade, quando Dom Pedro é declarado maior de idade, né? É antecipada a sua maioridade, sendo considerado maior de idade
aos 14 anos, no caso, com 15 anos, na data de que completava 15 anos, ele foi coroado, né, viria a ser coroado imperador do Brasil, e assim garantir essa estabilidade interna e o início desse segundo reinado, obviamente pondo fim ao período regencial. Como nós sabemos, é um período de grandes rebeliões, é um período de intensas rebeliões que, inclusive, colocam em risco a unidade do território brasileiro. As principais rebeliões nós conhecemos: a Cabanagem no Pará, a Balaiada no Maranhão, a Sabinada na Bahia e a Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, que se estendeu até o segundo reinado e que, inclusive, vai estender a dominação também a Santa Catarina. Porém, eu gostaria de destacar nesse momento a Revolta dos Malês, que também foi uma revolta que ocorreu nesse período e que muitas vezes é esquecida ou deixada de lado pela historiografia tradicional. E esses malês eram escravos, né, principalmente de origem islâmica, principalmente de origem sudanesa, que tinham sido islamizados lá na África e que trouxeram essas ideias do islamismo para cá. E esse grupo era um grupo, a gente pode dizer, mais intelectualizado, né? Até porque eles eram alfabetizados, eles liam ao Alcorão, eles conheciam a doutrina, e obviamente era um grupo que, sendo mais alfabetizado e mais organizado, eles tinham um elemento comum, que era o elemento da religião, eles podiam se juntar e discutir entre si táticas e técnicas, principalmente de revolta e reação à escravidão. Então, essa revolta acabou ocorrendo na Bahia, em 1835, claro que foi violentamente reprimida, um massacre de mais de 100 negros escravos, mas que mostra também que haviam reações à escravidão. E essa reação, ela veio especialmente de um grupo que era de escravos muçulmanos que tinham esse elemento comum na religião e que acabou sendo utilizado, esse elemento comum, como um instrumento de unidade entre eles. Vamos agora fazer alguns exercícios para revisar o nosso conteúdo. Primeira questão, leia o texto. Em abril de 1831, Dom Pedro I abdicou ao trono do Brasil em favor de seu filho Dom Pedro de Alcântara, que tinha então 5 anos de idade. Uma regência foi criada para governar até que Dom Pedro II, como ficaria conhecido, atingisse a maioridade e pudesse ser coroado. Durante o período regencial, a política brasileira foi marcada, letra A, pela intensificação da política expansionista do regente Feijó? Não. Principalmente não houveram, né? A gente não pode falar desses conflitos internacionais, principalmente a Guerra da Cisplatina, que foi no primeiro reinado, e a Guerra do Paraguai, que foi no segundo reinado, tá? Então tá errado, letra B, pela fragmentação do Império, não. Apesar de revoltas regenciais ameaçarem a unidade territorial, essa unidade territorial foi mantida. Letra C, pelo Pacto Federativo, conduzido pelo jovem imperador. Ora, se eu estou falando de regência, eu não posso falar de jovem imperador. Regência é um período em que ele não está governando ainda. Letra D, pela promulgação da primeira Constituição do Império, também está errada. A primeira Constituição do Império foi promulgada em 1824, ainda no primeiro reinado. Então a resposta correta vai ser a letra E, né? Período marcado pela criação das Assembleias Legislativas Provinciais, com o ato adicional de 1834, pela eclosão de rebeliões em diversas províncias, sendo algumas de caráter popular, como a Cabanagem, e outras comandadas por elites regionais, como no caso a Guerra dos Farrapos. Então, letra E de Eva é a resposta da primeira questão. A segunda questão diz assim: antinomia, centralização, descentralização, foi um dos principais temas presentes nos debates parlamentares. Para alguns, a proposta de descentralização era a única capaz de salvar o Brasil da desagregação. Acreditavam que, com a concessão de maior liberdade de ação, as províncias continuariam ligadas ao Império. Para outros, era justamente essa maior autonomia que poderia levar à ruptura definitiva. Apesar da oposição dos dois argumentos, o objetivo de ambos os grupos era o mesmo: preservar a unidade nacional. Em 12 de maio de 1840, depois de prolongados debates parlamentares, foi aprovada a lei interpretativa do ato adicional de 1834. Essa lei deve ser relacionada com uma. Como nós sabemos, essa lei interpretativa foi no governo do Araújo Lima, o nosso segundo regente uno, e ela visava, na verdade, promover uma maior centralização, né? Um maior controle do poder central do Rio de Janeiro, visando tentar restaurar a ordem interna. Então, nesse sentido, esse ato adicional de 1834, ele dava maior autonomia, principalmente com a criação das Assembleias Legislativas Provinciais, porém essa lei interpretativa, ela limitava em grande parte essa autonomia. Então, portanto, essa lei deve ser relacionada com
a diminuição dos poderes das Assembleias Legislativas Provinciais, assegurando um retorno de uma maior centralização dos poderes. Segunda questão, letra E de Eva. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.